Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, goleamos o Pelotas 5-0 na nossa arena. O jogo terminou agora há pouquinho. Mas foi uma partida diferente. Foi uma partida em que, no início do jogo, ela trouxe algumas dores de cabeça ao torcedor e deixou o torcedor um pouco encucado com tudo que estava acontecendo. Porque o início de jogo do Grêmio foi um início de jogo sonolento. Um Grêmio com dificuldades de trocar passes, de chegar até a área do Pelotas, embora o Pelotas não estivesse tão avançado assim a ponto de incomodar a defesa do Grêmio. Só que o Pelotas, ele tinha uma característica de jogo no início, pelo menos, e enquanto teve perna para suportar, em que o Pelotas conseguia espaços para armar as jogadas muito em cima das costas dos laterais do Grêmio. E foi o que aconteceu principalmente no primeiro tempo, quando o Pelotas arrumou sempre espaços para chegar ao ataque em velocidade nas costas do João Lucas. E esse é um ponto importante. Esta já é a segunda ou terceira partida do João Lucas que ele não atua bem. O João Lucas, ele não foi bem mais uma vez. Ou melhor dizendo, o João Lucas não se apresentou bem no Grêmio até agora, né? E hoje não foi diferente, mas eu não vou colocar só na do João Lucas a culpa. Nós tivemos também, num primeiro tempo, um Vijaçante muito displicente, errando muitos passes. Nós tivemos, por exemplo, um Monsalve que estava perdido no primeiro tempo, um Monsalve que não tinha uma característica coletiva, um Monsalve que estava mais no início, pelo menos na individualidade. E enquanto o Pelotas tinha perna para poder acompanhar o Grêmio, enquanto o Pelotas tinha físico para poder fazer essas jogadas no contra-ataque do Grêmio, sem deixar com que o Grêmio levasse perigo, o Pelotas conseguiu levar riscos à nossa defesa. O Pelotas conseguiu levar riscos ao gol do Grêmio. Tanto que o Volpi faz duas defesas no primeiro tempo ainda, que são defesas muito boas, tá? E precisa ser feito o elogio ao Volpi. Logo de cara, no início do jogo, ele sai na bola ali, direto, sem nem pensar, numa jogada pela esquerda. É verdade que foi uma jogada ali que até foi um erro defensivo, porque a linha de zagueiros do Grêmio avança para tentar deixar o jogador do Pelotas em impedimento, só que não funcionou. E aí o jogador do Pelotas saiu cara a cara com o Volpi, e o Volpi pulou para fazer a defesa. Num segundo momento, o jogador do Pelotas já estava impedido, mas mesmo assim o Volpi fez uma baita de uma ponte no primeiro tempo, fez uma grande defesa. Então, as melhores chances até os 32, 33 minutos foram do Pelotas. O Grêmio teve muitas dificuldades, cedeu espaços e os jogadores, por muitas vezes, não conseguiram se ajustar, não conseguiram se encontrar. Diogo, será que é porque o Grêmio não teve um bom resultado no Grenal? Será que o resultado do Grenal pode ter deixado os jogadores com aquela ânsia de vencer, aquela ânsia de mostrar resultado, aquela ânsia, aquele nervosismo de chegar e querer resolver? Pode ser, pode ser. E tomara que seja, tá? Tomara que seja. Mas o grande problema e o grande ponto dessa história é que no segundo tempo, mesmo com o resultado já estando elástico, o Grêmio também sofreu dos mesmos problemas em alguns momentos. Então isso é um ponto de atenção que a gente precisa ter para acompanhar os próximos jogos. Mas a gente também tem grandes elogios a fazer. Um jogo de 5-0 não é porque os 30, 35 minutos não foram tão bons que não tem elogios a fazer. Claro que tem. E eu tenho dois elogios principais aqui para fazer. Dois jogadores, dá para aumentar, mas eu quero começar com esses dois jogadores do campo, né, defensivo em diante. Mas vamos pegar aqui, Gustavo Martins, para mim fez uma grande partida. Gustavo Martins, mais uma vez, uma partida firme do Gustavo Martins, tá? Firme. Enquanto o Gemerson, em muitos pontos, falhou. Muitos pontos falhou. O outro jogador que foi muito bem hoje e parece que está entrando nos eixos e vai virar sim o titular logo logo, o Cuejar. O Cuejar hoje fez uma partida firme.
Uma partida de um cara que não deixava os jogadores do Pelotas avançar pelo meio, muitas ele desarmou e com velocidade já colocando o Grêmio no ataque. E é isso que a gente espera do Cuéllar. E hoje o Cuéllar se apresentou, hoje o Cuéllar chegou. Então a gente já pode esperar do Cuéllar logo logo a titularidade, com toda certeza. Com toda certeza. E no final de semana, muito provavelmente isso vai acontecer, porque o Villaçante levou o terceiro cartão amarelo, não viaja para Erechim. O Rodrigo Eli também levou o terceiro cartão amarelo, não viaja para Erechim. Né? Forçaram o terceiro amarelo justamente por conta da viagem, tem que ir lá para Roraima na semana que vem por conta da Copa do Brasil. Então, no sábado já, esses dois jogadores já estão de fora. Então, muito provavelmente, o Cuéllar viaja. Né, para ter uma equipe mais, né, mais parelha por ali. E hoje o Cuéllar fez uma grande partida. O Cuéllar fez uma grande partida, o Volpi fez uma grande partida, embora a gente tenha as nossas desconfianças com o Volpi, hoje ele fez uma grande partida, tá? Fez boas defesas antes do Grêmio estar fazendo a sua goleada, então não é um goleiro que fez boas defesas só na boa, não. Quando ele foi pressionado, ele fez boas defesas também. O Pedro Gabriel, enquanto esteve em campo, também foi bem. Pedro Gabriel depois acabou se sentindo num choque e acabou saindo no intervalo, mas enquanto ele esteve em campo ele foi bem. O Edenilson, a partida que o Edenilson fez hoje, pelo amor de Deus, e o Edenilson se encontrou, ou melhor, o Quinteiros encontrou o posicionamento do Edenilson. O Edenilson mais uma vez foi bem. Mais uma vez foi bem. Quem não foi bem foi o Aravena. O Aravena não se encontrou nessa temporada. O Aravena não foi bem mais uma vez. Tanto que no intervalo, o Quinteiros faz a substituição. Ele saca o Aravena, puxa, tira o Aravena, tira o Pedrinho, coloca o João Pedro e coloca o João Lucas. Então, muito já nessa tentativa de sai que não tá dando certo. Sai que não tá dando certo. Então, assim, o Aravena, mais uma vez, ele não conseguiu mostrar dentro de campo o que se espera dele. Aquela velocidade, aquele cara do drible, aquele cara de montar o contra-ataque. A gente não conseguiu ver isso com o Aravena mais uma vez, principalmente para um ponta, para um extremo, para um cara que ali precisaria ter toda essa função. No final de semana, muito provavelmente, o Amuso já vai poder estrear, né? Até o final da semana tem que aparecer no bid, tem que chegar toda a documentação dele, mas o Aravena que se cuide, porque ele vai perder espaço. Pode perder espaço, inclusive, pro próprio Pavon. Pavon no segundo tempo foi muito bem também. E a entrada do Pavon pelo lado esquerdo é um dos pedidos que muitos torcedores fazem muitas vezes nas redes sociais e pedem desde o ano passado, né? O Pavon pelo lado esquerdo. E hoje ele fez um baita de um gol pelo lado esquerdo. E o gol depois que ele vai pro lado direito, também com a perna direita. Um chute de primeira. E a movimentação do Pavon pro lado esquerdo pode ter muito a ver também com um bom momento do Edenilson. Então vejam bem, sem tirar o Pavon, que é um jogador que desde que o Quinteiros chegou ganhou bastante espaço, o Quinteiros tira o Aravena, coloca o Pavon pela esquerda, que é muitas vezes um pedido de alguns dos torcedores, e mantém o Edenilson do outro lado, que está vindo muito bem. Vai funcionar? Bom, só o tempo pode nos responder, mas é uma possibilidade. Agora, se tem um cara que merece todos os elogios também, e que é um cara totalmente fora da curva, e eu deixei ele por último justamente para poder trazer e fazer essa referência a ele, é o Bright White. Não tem jogador igual ao Bright White. É o melhor, foi a melhor contratação na era pós-Soares, com toda certeza. Com toda certeza. É o cara que arruma, é o cara que chama, é o cara que bota pra cima, é o cara que chama a torcida, é o cara que dá o chacoalhão quando precisa. Com uns 30, 35 minutos, ele reúne todo mundo no campo, numa das paradas ali, se eu não me engano foi quando o goleiro do Pelotas acabou sentindo. Ele chama todo mundo e começa, cara, isso, começa a corrigir o posicionamento de todo mundo, chama o Edenilson, isso, aquilo e tal, e levanta a torcida pra cima. Dentro de campo, ele é esse cara. Ele é esse cara. E é o cara que quando sai, na derrota, na vitória, ele não deixa de falar com a imprensa, ele não deixa de falar com o torcedor, ele não deixa de dar satisfação pro torcedor. Esse é o tipo de jogador que o torcedor quer ver. Esse é o tipo de jogador que o torcedor gosta, porque ele não se esconde. Ele não se esconde, ele bota a cara a tapa
para ser elogiado e para ser criticado. E é o cara que dentro de campo não só orienta, não só representa, mas também faz. E hoje o Bright White é esse cara. Eu não tenho medo nenhum de dizer. Na era pós-Soares foi a melhor contratação que o Grêmio fez, com toda certeza. Então, recapitulando, tá? Rodrigo Eli e Vigia Sante forçaram um terceiro cartão amarelo, não enfrentam o Ipiranga no próximo sábado lá em Erechim, e o Grêmio vai já se preparando, já se moldando para poder enfrentar o Ipiranga e depois, claro, a viagem lá para Roraima, onde vai enfrentar o São Raimundo pela primeira fase da Copa do Brasil. Tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa aqui comenta aqui embaixo, quero saber o teu comentário da partida, hein? Goleada de 5-0, ficou alertas, é verdade, mas tivemos muitas coisas boas. Edenilson muito bem, o Bright White muito bem, o Monsalve no segundo tempo se soltou também. Bom, assim, ó, o Cuejar pra mim é a melhor notícia que a gente tem talvez aí desse jogo, porque eu espero muito do Cuejar, e a dupla Cuejar e Vigia Sante eu acho que vai dar muito certo sim com o tempo. Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.